Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Scarlett. Eu estou à frente do projeto Frequência MJ. O projeto Frequência MJ foi colocado no coração do nosso pastor, o nosso coordenador Igor. Foi um projeto de Deus mesmo. E o que é o projeto? Ele consiste em manter a gente atualizado. Como, por exemplo, a gente está vivendo aqui o ERJ em Baixo Guandu, nosso Encontro Regional Jovem. E quando o encontro acaba, a gente fica com os grupos do WhatsApp, às vezes a gente acaba esfriando. Então, o intuito do Frequência MJ é esse, é manter a chama acesa. Então, a gente vai mandar pregações, a gente vai mandar conteúdos nesses grupos de WhatsApp, para a gente estar mantendo sempre a chama acesa. Bem como também toda a programação do MJ, que acontece em todas as áreas. Então, o projeto Frequência MJ é para manter toda a juventude conectada. E hoje a gente tem a graça de poder apresentar o nosso primeiro podcast, que está ao vivo aqui de Baixo Guandu. A gente está ao vivo no Instagram da Diocese e também no YouTube da Diocese. Então, se você está assistindo, já clica no aviãozinho, já encaminha para a galera e pede para participar com a gente, que vai ser muito legal. Então, hoje eu estou aqui com o Jefim, que é o coordenador do Ministério Jovem da área ITA. Estou aqui com o Eduardo Martins, que é lá de Linhares, ele faz parte do Núcleo Diocesano Jovem, do Ministério Jovem. E estou aqui com o Eudes que vai ser o entrevistado da noite, foi o escolhido para ser entrevistado. O Eudes ele tem uma bagagem muito grande na renovação carismática, então a gente escolheu ele para estar participando do nosso primeiro podcast. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Então a gente já vai começar aí entrevistando o Eudes. A gente vai saber um pouquinho da história do Eudes. Eu falei nos stories mais cedo que todo mundo na renovação carismática tem uma história com o Eudes. Aqui mesmo a gente teve um momento muito lindo de cura. Então acredito que muita gente foi tocado, né? Pelo sim do Eudes, pelo simples fato do Eudes se abrir à ação do Espírito Santo. Então, por isso que ele foi o escolhido da noite. E para a gente conhecer um pouquinho mais, a gente queria saber, Eudes, lá do iniciozinho, como que foi assim, como que é a família? Você já vem de uma família católica? Sim, nós somos católicos, né? Mamãe, papai católico, mas eu não era aquele católico praticante todos os domingos na igreja, né? Poderia dizer assim que eu mesmo, né? Eu esquentava banco da igreja, né? Não era fiel, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, perdi meu pai com 15 anos, né? E a gente trabalhava desde 8 anos, eu e o meu outro irmão, a gente trabalhava em Colatina vendendo picolé, né? Vendendo picolé, e graças a Deus, né? Mamãe, depois que o papai morreu, ela tomou a rédea da família, mas em questão de religião, ela sempre chamava, mas a gente, né, não ia muito não, entendeu? Então, uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu comigo, que aos 15 anos eu conheci um traficante. E esse traficante, ele falou comigo assim: Eudes, lá em Colatina tem os antigos, né, um lugar chamado Yacht Club. O iate está lá em pé ainda, mas em 1980, eu falei assim, esse rapaz falou assim: Eudes, eu tenho um negócio que te deixa bem aceso. Aí eu fui e falei assim: me dá esse negócio. Aí pedi a ele, né? No fundo era droga. E quando eu encontrava, eu chegava para ele: ô fulano, me dá aquele negócio que você falou. Conclusão, ele não me deu. Então o meu problema nunca foi drogadição. Mas passou muito tempo, esse rapaz, eu tive a oportunidade, antes da morte dele, fazer uma visita para ele. Eu fui num hospital em Colatina, ele mandou me chamar,
já estava na caminhada, né? E eu fiz uma oração para ele. E o que eu vi nisso? Foi a mão de Deus trabalhando o meu coração, trabalhando a minha vida, né? É isso. E como que, assim, infância você falou que você, então, não ia muito à igreja. E a juventude, Eudes, como que foi aí? Então, a gente trabalhava muito. Trabalhava, né? Eu, desde novo, o meu problema, como eu disse para você, para vocês, não é drogadição, não era bebida. O meu problema, desde a juventude, era boate. Eu era muito levado à prostituição muito cedo, né? Com 15 anos, já entrei na prostituição. Em Colatina tinha um lugar chamado Brasília, que era um monte de zona. Não sei se pode falar zona ou boate, né? Pode falar zona, né? Já falei, né? Então, mas eu era muito viciado nisso. E igreja, sinceramente, nada. Nada de igreja. Ia de vez em quando, nós tínhamos esse arte clube, todo final de semana a gente ia, mas igreja a gente não participava. E vocês, meninos, juventude de vocês, como que foi, como que tem sido? Bom, foi muito, assim, muito do mundo também. Realmente, assim, eu nasci de família católica, né? Mas ia para a igreja, como a maioria dos jovens, né? Mas, assim, realmente não vivia, né? Não entendia, né? Eu vejo que hoje, assim, falta muita catequese, enfim, né? Não sabia o que era errado, não sabia como viver minha fé, não conhecia minha fé, né? E, assim, vivi uma vida totalmente desregrada, no pecado, uma vida totalmente, né, errada, totalmente no mundo, até que um dia eu tive a experiência com Jesus e hoje estou aqui. Hoje eu posso dizer que tento, né, buscar a santidade, né? Mas minha vida foi normal, igual da maioria dos jovens, né? Nada de extraordinário, né? Também tive muitos problemas em casa, muitos problemas com a família, né? E Deus foi, no tempo dele, me tocando e me abrindo os olhos até a data de hoje. A minha juventude, eu tive uma passagem muito, assim, conturbada, porque mesmo sendo criado por pais, né, a minha mãe sempre foi católica, muito de igreja. Logo no começo, meu pai meio que quis proibir ela de ir para a igreja por algumas situações, né, que aconteciam em conflito de comunidade. Mas eu sempre cresci ali vendo a dedicação da minha mãe, né, na igreja. Então eu sempre fui criado assim, dia de domingo é dia de ir para a igreja. Dependente de qualquer coisa, o domingo era certo da gente, domingo não podia faltar à igreja. Mesmo quando cheguei naquela fase assim de 18 anos, quando eu comecei a criar asa e querer experimentar outras coisas, minha mãe nunca deixou, né? Eu chegava em casa em algumas situações que, mesmo assim, ela ia lá na porta do meu quarto e me conduzia à comunidade, à igreja. Eu vejo a minha juventude, eu até assim tomo um pouco da fala do Jefim. A minha juventude foi meio que como que tá essa juventude de hoje, né? Tem assim a questão da pessoa estar dentro da igreja, mas vivia uma vida relativizada, entendeu? Eu não entendia muito o que era o pecado, eu achava assim, eu posso beber, mas ser da igreja, não vejo problema. Mas por trás tinha um problema muito grande, né? E quase me levou assim um sério risco de se tornar quase. Eu era já quase um alcoólatra. Só faltou mesmo meus pais querer me internar se eu não mudasse. Então, meio que a minha juventude foi essa avalanche aí, esse subir, né, num lugar assim que estava me levando a coisas que ia me causar muitas consequências, né? Ia trazer um dano muito grande para minha família, mas a misericórdia de Deus chegou na minha vida, né? Como eu disse aqui há pouco na minha pregação, no ano de 2017 eu tive uma experiência com Deus, e aí de 2017 para cá, só foi assim, luta o tempo todo para buscar a santidade, até que partiu de uma decisão para estar aqui hoje.
E Eudes, como que você falou que você era assim de boate, né? Então como que foi assim a virada de chave? Como que você chegou assim e falou, ó, eu preciso mudar de vida. Assim não dá para ficar mais. Então, eu casei muito cedo. Eu casei com 19 anos, né? Com a minha Dorinha. Mas continuamos uma vida sem Deus. Casamos na igreja, né? Mas uma vida sem Deus. Casamos em 1984, dia 14 de janeiro do ano que vem, né, de 2024, a gente faz 40 anos de casado. E eu falo assim que o primeiro passo em direção a Deus foi eu adotar o Marvin. Eu tenho um filho adotivo, o Marvin, né? Nós casamos em 84. Eu tentei fazer tratamentos, né? E um monte de coisa. Fui ao médico, o problema era em mim. E aí eu adotei o Marvin. O Marvin foi o primeiro passo em direção a Deus. Mas antes disso, eu gostaria de falar uma outra coisa dentro dessa conversão. Eu comecei a participar, eu senti a necessidade disso que hoje nós temos dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, que é o Espírito Santo. E eu comecei a participar de uma igreja evangélica. E eu estava gostando, amando, porque trabalhava o Espírito Santo, essa música, Eu Navegarei, amo essa música, né? E gostava, amava minha esposa, mas teve um dia, hoje esse rapaz, esse pastor é meu amigo, ele falou mal de Nossa Senhora. Fez Jesus tomar conta. Falei, meu Deus, quem é esse cara para falar mal de Maria? Aí eu desisti. E aí, adotei o Marvin. No dia 11 de julho de 1991, no aniversário do meu amigo Antônio Arnaldo Gatti. Amo esse cara, né? Meu amigo de missão. Fui pela primeira vez no grupo de oração Rafael e fiquei apaixonado por Jesus. Fiquei apaixonado pelo Senhor, né? Amei mesmo essa experiência, essa espiritualidade que tem dentro da renovação carismática. E voltando lá ao pastor, eu encontrei ele depois, ele falou assim, varão, você não veio mais? Eu falei, pastor, tem que agradecer ao senhor. Mas como assim, varão? Chama de varão, né? Como assim? O senhor fez com que eu conhecesse a minha igreja. Mas como assim, rapaz? O senhor um dia na pregação, o senhor falou mal de Maria. Não, não falei. O senhor falou sim. Então eu não voltei mais para a igreja. E aí foi onde eu conheci a maravilha que tem dentro da Igreja Católica. Né? Dentro desse processo também de conversão, a gente lá em Colatina, antigamente, fazia uma tarde de louvor no ginásio da CD. Até esse momento foi um pouquinho antes de eu ir para o grupo de oração. O pessoal estava conduzindo um momento de oração, orando em línguas, e eu não sabia o que era. A pessoa estava falando assim, vamos cantar um cântico diferente. E eu gosto muito de música sertaneja. Eu tinha comprado um disco do Chitãozinho e Chororó. Eu falei, gente, nós estamos cantando música de igreja. Ela está pedindo para a gente cantar uma música diferente, mas era o cantar em línguas, hoje eu sei. Aí eu comecei a cantar aquela música do Chitãozinho e Chororó. Ai, se Deus me ouvisse, falasse bem baixinho, né? E o que eu fiz? O que isso veio para a minha vida? Naquela música que eu cantei a frase, ai, se Deus me ouvisse, Deus me ouviu. Entendeu? Deus me ouviu. Então, graças a Deus, dentro deste movimento, o movimento da renovação carismática faz parte da minha vida, da minha conversão. É até importante a gente falar um pouquinho desses testemunhos, né, de conversão, porque às vezes
Aqui são todos pregadores, né? Às vezes, quando a gente está à frente, quem está vendo, quem está assistindo, quem está participando de algum encontro, acaba achando que a vida sempre foi perfeita, né? Só que para chegar até onde cada um aqui está, é uma luta muito grande, tem muita história por trás. E é muito importante esses momentos para a gente poder partilhar, porque a vida aqui nem sempre foi perfeita. Sempre aconteceu uma conversão, aconteceu aí uma virada de chave, aconteceu uma experiência verdadeira com o amor de Deus. E ainda, ou eu dizer até assim, se você não quiser responder, você não precisa. Você comentou aí, só para a gente encerrar esse assunto da juventude, você comentou da perda do seu pai aos 15 anos. Você acha, assim, que perder não que a gente fala que a gente ganha, né? A gente ganha um intercessor no céu. Mas você acha que isso te revoltou algum dia, alguma vez, assim, em relação a Deus, em relação à vontade de Deus? Eu fiquei assim magoado com Deus. Eu lembro que a gente morava numa casa de madeira, né? E eu lembro que o papai tinha apenas trocado de emprego. Naquele Natal, ele morreu em julho de 1980. Naquele Natal, um Natal antes, a gente tinha refrigerante, né? Tinha refrigerante, tinha galinha. Mas na morte do nosso pai, a gente passou muito aperto, né? Isso ficou muito marcado, porque a gente, no Natal da morte dele, a gente estava tomando limonada, né? A gente passou muito aperto, né? Só a mamãe viva, a mamãe, assim, é uma guerreira, eu falo para você, né? Mas faltou muita presença do meu pai. Fiquei assim chateado com Deus. Eu consegui tirar essa mágoa. Por quê que eu te falo, minha irmã? Porque dentro do cemitério, a mamãe, quando nós fomos enterrar o nosso pai, a mamãe disse assim, ela olhou para o céu, imagina, é sua mãe falando com você. Ela olhou para o céu e falou assim, meu Deus, né? Por que que o Senhor foi tirar o pai dos meus filhos? Eu tinha 15, o outro irmão, nós somos em 3 homens, 13 e o outro 9. Aí eu falei, gente, mas que Deus é esse ruim? Porque eu ouvi da minha mãe, entendeu? Então fiquei chateado com Deus, fiquei magoado com Deus. E isso só foi curado quando nós começamos a participar, principalmente na experiência de oração, seminário de vida, entendeu, minha irmã? E quando você conheceu a renovação, você já entrou participando, ou conheceu e depois ficou um tempinho fora? Como que foi? Então, como eu disse, no dia 11 de julho de 1991, o padre Devaldo, né, hoje lá na comunidade de vocês, que celebrou, era numa quarta-feira, antes do grupo de oração tinha missa. Aí o padre apresentou o GAT. Eu falei, gente, que acolhida maravilhosa. Eu sempre fui tímido. Até hoje eu falo que eu sou tímido. Eu fico sempre nos cantinhos. Quando eu chego em algum lugar, eu sento assim. Eu tenho dificuldade. Talvez as pessoas falem que não, mas aquele tímido de ficar vermelho. E o que aconteceu? Com 4 meses que eu estava no grupo de oração, eu chamei o coordenador do grupo de oração e falei assim, antigamente o núcleo ficava sentado lá na frente. Eu quero sentar lá na frente. Eu quero falar de Deus. Aí o rapaz falou, não, primeiro você tem que participar de um seminário de vida, de uma experiência de oração. Mas desde aquele momento, nunca mais eu fiquei longe da renovação. Eu vou ser sincero a vocês, tive muitas quedas, mesmo dentro da própria renovação carismática, entendeu? Mas uma coisa em que eu abracei, que a gente hoje está falando muito nisso, que é as 5 pedrinhas. A missa, Eucaristia, confissão, a palavra,
o rosário e o jejum. Se vocês forem ver quantas pessoas no grupo de vocês foram lá pregar, que hoje não está mais no ministério, que não está na renovação. Então, se você quiser, é aquela lá, se você quiser ficar de pé, abrace. Eu tive muitas quedas, muitas elas, entendeu? Mas uma coisa, missa, confissão, né? A palavra, o rosário e o jejum, isso me acompanha, isso é a base hoje do meu ministério, entendeu, minha irmã? E durante assim a caminhada, né, desde quando logo quando você começou, você enfrentou muitos desafios, eu disse assim, em relação à família, né? Todo mundo participava já de grupo de oração ou você foi o primeiro? Então assim, você teve dificuldades em relação aos amigos? Não. Graças a Deus, a minha esposa participa comigo. Depois do Marvin, eu vou falar assim, um milagre que eu recebi. Num dia eu estava na catedral, né? E eu meditei uma palavra que está lá em Lucas 1, de 5 a 25, que fala que Isabel, que Zacarias, né? Ele estava no templo e o anjo Gabriel apareceu para ele, né? Ali foi quando o milagre aconteceu, né? O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse assim que a sua esposa Isabel, já uma senhora, estava grávida, que é João Batista, no caso, né? E eu terminada aquela leitura, era uma bíbliazinha do Novo Testamento que eu andava com ela no bolso, eu falei assim com Jesus, foi no Santíssimo da Catedral. Eu falo assim que você quer milagres, visite o Santíssimo. Se você quer pouco milagres, vai poucas vezes ao Santíssimo. Se você não quer nenhum milagre, não vai ao Santíssimo. Então eu falo que eu já consegui vários milagres no Santíssimo. E chegando eu disse para Jesus assim, Jesus, eu estou satisfeito com o filho que eu estou levando. O Marvin, né? Ele é um pouquinho moreninho, ele é um pouquinho mais moreno que você, né? Da sua cidade também, né? De Linhares hoje. Eu estou satisfeito com o filho que o Senhor me deu. É meu filho do coração. Ele foi gerado no nosso coração, né? Não foi gerado por nós, mas foi gerado dentro do coração. Mas se o Senhor me der um filho meu, biológico, eu vou ficar feliz, né? E vou dar o nome do anjo. João Batista, se eu não me engano, é 26 de junho. 26 de junho, não sei. A Gabriela nasceu no dia 30 de junho. Né? Então eu recebi um milagre. No dia 30 de junho de 1992. Depois de 3 anos, nasceu o Gabriel, no dia 29 de junho de 1995. Então, eu falo assim para você, graças a Deus que eu procurei levar os meus filhos para a igreja, a minha família para a igreja. Entendeu? Graças a Deus, porque eu amo a igreja, mas eu passei a amar a igreja através do movimento da renovação carismática. Hoje eu me sinto assim acolhido. Eu conheci a igreja católica através desse movimento. Eu amo. O meu nome poderia ser Eudes Andrade da Renovação. Entendeu? Mas graças a Deus não tive. As maiores lutas, como você colocou, foi as lutas internas. Eu sou uma pessoa que, logo no início, eu gostava de arma. Andava muito armado. E, como eu disse, às vezes eu levei também a prostituição para dentro do meu casamento. Eu peguei 2 gonorreia, né, antes da renovação, por favor, dentro do matrimônio. Era viciado em zona,
né? Então, graças a Deus, graças ao movimento da renovação. Mas mesmo assim, como diz um amigo meu, psicólogo, o Dr. Rogério, nós temos que dar uma olhada para trás, ver se o homem velho, ele está morto ou ele está fingindo, ou ele está dormindo. Então, mas as maiores lutas minhas é comigo mesmo, com minhas próprias fraquezas. E vocês, meninos? Teve dificuldade depois da virada de chave? Como que é? Como que vocês lidam? Eu senti muita dificuldade porque eu vinha de um nicho de amizades, né? E eu tinha muito medo de ficar sozinho, sabe? Acho que foi o que, né, que eu sempre fui uma pessoa muito carente, né, um jovem muito carente, né? E foi por isso que também aconteceu meu processo de conversão, porque por mais que eu buscava as coisas, né, as felicidades do mundo, sempre quando chegava no quarto para deitar, a carência era igual, a tristeza era igual, até que eu fiz uma experiência com o amor de Deus e vi que era diferente, né? Que o amor de Deus preenche a gente realmente, né? Então, assim, a minha dificuldade é que eu tinha muito medo de ficar sozinho, né? Mas Deus foi tão providente que, claro que a gente se afasta, né, de certos amigos, rezamos por eles, mas não convém mais, né, ir em certos lugares. Mas, assim, eu vejo que é uma luta diária, sabe? Né? Se a gente piscar o olho, a gente volta para onde que a gente estava. Então, assim, dificuldade teve sim, né? Mas Deus sempre nos sustentou, Deus sempre, assim, como diz o Wilson, né, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Essa frase é do nosso amigo Wilson, diz muito. Mas, assim, Deus foi colocando pessoas, né, nos momentos certos, anjos nos momentos certos, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais amigos do que eu tinha, amigos de verdade, que se precisar ligar de madrugada, a dificuldade, eu tenho certeza que vai atender, que vai ajudar, né? E a gente luta diariamente, né? A dificuldade de confrontar com os prazeres da carne também, né? Na juventude, principalmente, né? Vinha de uma vida totalmente desregrada, pornografia, masturbação, né? Sexo. E aí, assim, com certeza, na virada de chave, a gente, né? A gente sente essa dificuldade, a gente é humano, a gente tem prazer, enfim, é difícil, né? Mas com as armas espirituais, né? Muita oração, ajuda dos amigos, missa, grupo de oração, palavra, enfim, a gente consegue vencer. Às vezes, talvez a gente cai, né, em algumas situações, todo mundo cai, né? Mas a vontade de estar perto de Deus é muito maior. Então, assim, dificuldade eu tive, mas o Senhor me sustentou. E a gente tem conseguindo caminhar, né? Então, essa caminhada fácil não é. Se eu falar aqui para vocês que é fácil, eu estaria meio que mentindo. Mas existe um combustível diário que me ajudou muito na conversão e se encaixa muito nos 5 pilares que o Eudes acabou de dizer, né? Que está dentro do sacramento, né, que é a missa, que é a Eucaristia. E quando eu dizia falando que mesmo dentro do movimento você teve ainda umas quedas, e aí eu fui trazendo umas lembranças que logo no início, né, depois dessa experiência que eu tive com o amor de Deus em 2017, ali que foi minha conversão, que eu me decidi, né, escutava profecias de intercessora, a oração dos irmãos falava, você vai ser pregador, Deus vai te usar. A gente tem aquela humanidade, fala assim, será que eu sou capaz para isso? Aquele medo. É Deus que capacita, sim, mas Deus vai escolher logo eu, essas coisas. Então, e aí eu falo assim que talvez eu venho de uma realidade que a gente, uma vivência muito, eu tinha umas amizades muito mais velhas, né, amizade de boteco. Então eu venho de uma vivência. Então eu meio que me amadureci de uma forma mais rápida nessas questões de saber ter uma decisão. Eu tenho uma opinião muito forte. Se eu falar assim, mesmo antes de ter a experiência com Deus, se eu falar hoje eu não vou beber, eu não bebia, né? Se eu falasse assim, eu não quero fazer tal coisa, eu não fazia. Eu tinha uma opinião muito forte. Eu acho que também uma das coisas que me ajudou muito na minha conversão. Depois dessa minha experiência, eu tive umas quedas. Não foi fácil. Por essa questão que o Jeff falou, da carência, de se sentir sozinho. Entende? Eu era uma pessoa que todo final de semana eu estava na porta de um bar.
Todo final de semana nós estávamos num forró, né? Escutando música, bebendo. Todo final de semana eu estava em roda de amigos lá na minha casa. Então, por parte de pai, eu tenho a minha família gosta muito de um goró. Gosta muito de tomar uma cerveja. E assim, bebe mesmo para... Então a gente tinha esse convívio. E a conversão, a mudança de vida fez até eu mesmo se afastar desse convívio. Não que eu não amo eles mais, eu amo, pelo contrário, né? Mas eu não me vejo mais ali. Eu não me vejo mais naquele convívio, os tipos de conversa, os tipos de brincadeira. Eu não me sinto bem. É algo que parece que mexe com a gente, mesmo com toda dificuldade. Então, na minha conversão eu tive quedas, só que teve um momento que foi quando realmente eu tinha uma dificuldade muito grande na minha sexualidade, né? Eu vinha de uma vida muito desregrada. Então, foi quando eu comecei a me envolver com uma pessoa que não tinha tanto, assim, né, engajamento na igreja. E aí eu, naquela minha consciência, eu estava dentro do movimento da renovação. O que me doía mais era ir na missa e não poder comungar, né? Então aquilo me doía. Aí veio a pandemia, e aí eu tive um momento de reflexão, eu conheci a Thaís, e foi acontecendo muita coisa. E aí eu me decidi. Né? Aí eu busquei um dos 5 pilares, a confissão. Lá no centro nós temos a graça de todo dia ter a missa durante a semana. Então eu trabalhava no emprego que eu conseguia ir na missa no horário do almoço. Então eu fui missa todo dia missa, eu não almoçava, ia na missa e confissão. E aí o padre Devaldo, não, meu filho, calma, é uma coisa de cada vez, aquela fala dele mansa, e foi me ajudando muito e aí eu tomei essa minha decisão. E em cima dessa minha decisão, Deus foi abrindo as portas, Deus foi, né, e hoje, né, a gente tem essa decisão, né, na base, que o que me faz me permanecer de pé na caminhada com toda dificuldade é poder ir na missa e comungar e saber que você está em estado de graça. Isso que me alimenta na minha caminhada. E aí, eu como um jovem na caminhada, eu queria te fazer uma pergunta assim, isso vai para dentro do movimento. Quando você começou, tinha muita dificuldade, certo? Às vezes tinha lugar que não era muito, a renovação não tinha tanta abertura, né? E a renovação não tinha tanta, as igrejas não eram tanto abertas, né? Para a renovação logo no início. A gente escuta muito isso. Essa dificuldade, eu vejo que no passado a renovação, né, parece que dava um ânimo melhor para os servos. Hoje eu vejo a nossa juventude, né, aproveitando um gancho, nós temos a facilidade, nós temos as portas da igreja abertas, nós podemos fazer os grupos de oração dentro da igreja, e eu vejo que a gente não sabe aproveitar essas oportunidades. Você, como assim, uma pessoa que vem de muita bagagem, qual é a orientação que você nos dá, assim? Então, desde 91, graças a Deus, no grupo de oração sempre foi dentro da igreja. Claro que tinha outros, né? Mas é se aprofundar em Deus, é querer. Eu tinha a minha pregação, eu sou muito bom em datas. Todas as minhas pregações, desde 2003, eu arquivo, né? A minha primeira pregação foi Vida Nova, em outubro de 1992. Aquele menino, o Igor, né? Ele falou uma coisa de mim que eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sou um pregador da renovação carismática que fica só dentro do grupo de oração. Entendeu? Então hoje é buscar, é encontros, tem encontro, nós estamos em crescimento. Então, para a juventude é buscar, é levar Jesus Cristo. Além da renovação, eu sei que depois você vai perguntar isso, eu faço parte, eu prego dentro dos presídios. Né? Hoje, na hora que eu vi essa juventude aqui, esse monte de gente, eu voltei lá no presídio. Eu fiz uma pesquisa dentro, perguntei, gente, quem tem 50 anos?
que estava preso lá. Ninguém levantou a mão. 40, 2 senhorzinhos. 30, 25, a maioria. Então, gente, isso aí, como diz mamãe, né? Vocês têm a faca e o queijo. Aproveita, reza, vive esses 5 pilares que vocês vão continuar. Confissão, Eucaristia, rosário, jejum, a palavra de Deus. Entendeu? Hoje vocês têm realmente uma facilidade. Na minha época não tinha. Né? É claro que naquela época a gente via assim acontecer milagres também, mas hoje também a gente vê. Mas eu digo então para a juventude que está nos assistindo, continua. Né? Eu falo dos 10 anos. Eu tenho um amigo meu que é padre, fora de Colatina. Quando vem alguém do movimento conversar comigo, eu pergunto quanto tempo que ele tem na caminhada. Se ele falar que tem menos de 10, eu não converso com ele sobre o assunto da renovação. Porque até os 10 anos, guarde isso, vocês vão ser tentados a sair do movimento, a sair até da igreja. Entendeu? Então, agarra, gostei da palavra, os 5 pilares. Que vocês vão incendiar esse mundo, gente. Um dos erros, tem aqui o meu amigo ali, que é do conselho, mas uns erros da renovação do passado, né, foi tirar os senhores da renovação para pregar. Tipo assim, colocou muita juventude. Entendeu? Eu acho que isso, no meu ponto de vista, foi um erro. Faz um misto que vocês fizeram aqui, ó. Colocaram um grisalho, colocaram os jovens. Então, um dos erros que eu acho, porque as pessoas lá do seu grupo de oração que tem cabelo branco, que é um senhor, que é uma senhora, ele tem experiência. E essa experiência vai fazer com que você permaneça. O testemunho de vida. Tem um rapaz aqui, o Antônio, meu amigão. Nós somos da formação do Ministério de Cura e Libertação. Eu cheguei para o Antônio e falei, Antônio, você é formador? E foi, eu não sou nada, rapaz. Eu também não sou não, Antônio. O que nós estamos fazendo aqui? É a troca de informação. Nós estamos partilhando a nossa... Eu estou no núcleo estadual da pregação também, né? Mas é uma troca. Eu estou partilhando a minha vida de mais de 30 anos pregando a palavra de Deus e rezando para as pessoas. Não sei se deu para responder, entendeu? E falando aí em juventude, né? Mais cedo a gente deixou uma caixinha ali para as pessoas que estavam no encontro, os jovens, depositarem as suas perguntas. E eu vou fazer algumas aqui para vocês, para que eles saibam, né? Primeira pergunta é bem polêmica, quando a gente se reúne para conversar. A primeira pergunta é a seguinte: beijar e gostar de mulheres sendo mulher é pecado? Então, assim, já que a gente estava falando aí de sexualidade, quem pode responder essa pergunta? O pecado, um exemplo. Eu hoje sou casado. Se eu me envolver com uma outra mulher, é pecado. Assim como também a mulher ou o rapaz, né? Porque está fora do sacramento. Você está me entendendo? Está fora do sacramento. Você só pode ter relação sexual com a sua esposa, ou no caso, o seu marido, se existir um sacramento. Então, 2 mulheres não têm como receber o sacramento. 2 homens não têm como receber o sacramento. Mas a igreja ama. A igreja ama. A igreja acolhe a todas e a todos. Recentemente, uma pessoa
nos procurou dentro do Ministério de Oração de Cura e Libertação e falou que ela gostava de mulher, né? E aí, mas queria se libertar desse sentimento. E aí nós conversamos, nós rezamos, nós amamos, porque quando a gente vai rezar para alguém, a gente ama aquela pessoa. A gente como eu disse, é uma troca de informação. Nós rezamos, fizemos um acompanhamento com aquela pessoa. Passou um tempo, nós recebemos um convite de casamento. Ela conheceu um rapaz e hoje é casada. Amém? Então, não sei se deu para entender. Aonde existe o sacramento, eu posso ter relação sexual com a minha esposa, ou no caso, a mulher com o marido, mas os dois não têm como receber o sacramento, as duas ou os dois. Entendeu? Lembrando aqui, gente, que aqui a gente não está discriminando ninguém, né? Nós amamos a todos, mas dentro da palavra, dentro do sacramento da igreja também. Né? Não sei se vocês querem completar. O próprio Catecismo da Igreja Católica, né, ele nos orienta que as pessoas que têm desejo por pessoas do mesmo sexo, que essas pessoas elas andam com amizades desinteressadas. Ou seja, se você tem um amigo que te dá uma boa orientação e que se você realmente quer lutar contra, né, o desejo, porque o pecado em si está no ato. Se você tem um desejo, se você tem uma inclinação por sentir atração pela pessoa do mesmo sexo, você vai ter que passar por uma boa direção espiritual, buscar um bom sacerdote. Você vai receber aquela orientação do padre, o padre vai te orientar. Você vai passar por um processo também de atendimento pelo Ministério de Cura e Libertação. Então, nós precisamos entender que o Catecismo da Igreja Católica também, e nós como católicos, nós não discriminamos, eu sou bem claro, a gente nunca exclui ninguém, mas o nosso papel, assim como um casal de namorados, né, que tem que viver, esperar ter um sacramento, né, Eudes, nós passamos por todo esse processo de conversão para buscar a santidade. Inclusive Deus, ele tem a imagem do homem e da mulher. O homem, quando se une com a mulher no ato, a procriação. A homem e a mulher dá continuidade à obra de criação de Deus, né? Então, duas pessoas do mesmo sexo não tem como dar essa continuidade, né? O homem não consegue gerar uma vida em outro homem, nem duas mulheres tendo a relação ali, né? Não, e só abrir um parênteses aí dessa questão, né? Porque talvez assim, eu vejo que acontece muito olhar discriminação nessas situações. Pessoal, assim como essas pessoas têm essas dificuldades nesse âmbito da vida deles, nós temos as nossas dificuldades, entendeu? Igual ele falou, o problema é a gente consentir e fazer o ato. Se eu tenho dificuldade com a minha sexualidade, assim, com masturbação, ou se eu tenho dificuldade se eu fofoco muito, é a minha cruz, é o que eu tenho que me policiar. É o mesmo caso dessas situações, entendeu? É o que você tem que se policiar, é o que você tem que evitar, porque a gente também precisa evitar as nossas dificuldades para a gente viver, né, a vontade de Deus. Então, assim, só talvez abrir um parênteses para as pessoas que talvez tenham discriminação com isso, que olhe também, né, para dentro de si, que sabe que tem dificuldades, entendeu? E a gente procurar amar realmente as pessoas e cuidar. E Deus, com sua infinita misericórdia, ele tem o poder de curar esse sentimento, igual o irmão deu testemunho aí, entendeu? Então, assim, você é convidado a viver a santidade da forma que você se apresenta, né? A sua dificuldade é a sua dificuldade, a minha dificuldade é a minha dificuldade. E cada um é convidado, diante da sua dificuldade, a viver a santidade, né? E pegando o gancho aí, geralmente quando um jovem começa, quando um jovem vai para um primeiro encontro, como muitos vieram pela primeira vez, estão conhecendo o movimento aqui no ERJ, surgem muitas dúvidas, né? E uma das dúvidas foi sobre ficar. Se ficar é pecado, se eu vou só sair, vou beber um pouquinho, vou beijar na boca, é pecado?
Eu devolvo essa pergunta. Que sentido tem para você ficar com alguém? Sabe? Eu digo sim, com certeza é pecado. Por quê? Porque a gente é convidado a amar outra pessoa. A gente é convidado a agir com caridade para outra pessoa. Quando você está ficando com uma pessoa, você, né? Vou entender o significado de ficar. É assim, dar um beijo naquela pessoa, ou talvez até hoje em dia, né? Fazer o sexo com aquela pessoa e no outro dia você finge que nada aconteceu. Então você está usando aquela pessoa para se obter prazer, né? E esse ato de usar o outro é pecado. Você não está agindo com o amor que Deus pede. Você não está agindo da forma que Deus pede. Então, assim, é pecado por causa disso, porque a gente quer satisfazer a nossa vontade usando o outro, entendeu? E não faz sentido nenhum. Qual é o sentido de você ficar com alguém, às vezes nem saber o nome, né? Às vezes nem querer conhecer? É só por prazer próprio mesmo. Então, assim, a gente olha o individual e esquece que tem um outro, né? Que o outro pode se sentir usado, esquece que o outro tem os sentimentos, entendeu? Então, assim, é pecado e a gente precisa se policiar quanto a isso, que virou muito a moda, né? Assim, uma palavra que Paulo fala, que nós somos templos do Espírito Santo, né, Eudes e Jefim? Então, se nós somos templo do Espírito Santo, eu acho que nós devemos, primeira coisa, entender na dignidade humana que nós precisamos de um devido valor ao nosso templo, que é templo de Deus, vivo, né? Templo de Deus, onde que nós carregamos Jesus em espírito e quando nós comungamos Ele na missa. Eu acho assim que essa questão de ficar, eu também acho pecado. Eu acho a igreja em si, ela orienta que é pecado. E por quê? Basicamente, nós não somos carro de concessionária, sabe? De ficar fazendo test drive. Eu vou com a festa e eu vou fazer teste com todos os meninos para ver se aquele beija bem, se aquele tem a pegada melhor, se aquela menina é mais cheirosa, e se aquele... basicamente, você está se fazendo como um objeto. É como que você vai comprar um carro, né? Você quer olhar a cilindrada do carro, você quer olhar se ele freia, se o freio é bom, se ele está na... Então, o que acontece? Eu, particularmente, trazendo para o lado de um automóvel, se eu chegar o pessoal, eu ver um carro muito usado, e eu acho assim que não vou sentir assim um olhar para querer aquele carro, né? Então acho que também as pessoas olhar assim, e pensa você estiver numa roda de amigos e do nada todo mundo falou, aquela pessoa ali, ó, já peguei. Então o ficar ele traz essa consequência. Por exemplo, tá vendo aquela menina ali, já ficou com o bairro todo. Tá vendo aquele menino lá, ó? Aquele menino lá, ele fica com fulano, vai no encontro da igreja, fica com todo mundo da igreja. Mas até agora não quer compromisso com nada. Se a pessoa não quer compromisso com você, ela fica enrolando, ela imagina com Deus, né? Eu gostaria de acrescentar, o namoro é um período de conhecimento, né? É um seminário, é um período de você conhecer o outro e de conhecer a outra. Não por fora, por dentro, entendeu? Essa questão de ficar, uma vez alguém me procurou e disse assim, nesse ficar, a mulher engravidou. E ele queria casar. Aí eu conversei com um e depois conversei com o outro. Eu perguntei a ele, você ama? Sim. Perguntei a ela, você ama? Não. Juntei os dois e disse, não pode ter casamento. Não quer dizer que porque você está grávida, você tem que casar com ele ou casar com ela. Tem que ter amor. Aí que mora o perigo da questão do ficar. Então, o período do namoro é um período de conhecimento. Eu tenho 40 anos de casado, vou fazer, né? De namoro também. Mas hoje ainda minha esposa não me conhece direito e eu também não conheço. E a gente vai vivendo um dia atrás do outro, entendeu? Vai conhecendo, é um período de conhecimento, é o namoro. O noivado é um compromisso mais sério, porque hoje, desculpa se eu estou acrescentando, as pessoas começam a namorar, vai lá no Facebook, relacionamento sério. O relacionamento sério, eu sempre digo, um senhorzinho
lá da comunidade, ele completou 61 anos de casado. É até tia do Gatti. Ela faleceu. Ele dentro do cemitério, ele chegou para ela e falou assim: Lídia, me perdoa pelas vezes que eu fiz algo. Esse é um relacionamento sério. Um relacionamento em Deus. Um relacionamento com sacramentos. Agora, a questão do ficar não é um relacionamento sério. É falta de compromisso. Entendeu? E pegando esse gancho aí de relacionamento, uma pergunta aqui: o que pode e o que não pode em um relacionamento santo? Eu, como casado, eu vou dizer: beijar pode. Beijar pode. Sabendo o seguinte: cuidado com a tentação. Né? Cuidado com a tentação. Os lugares, beijar pode. Né? Nem sei, acho que teve essa pergunta aí. Né? Beijar pode, gente. Né? Dentro de um relacionamento. Dentro, né? de um relacionamento sério com Deus. Entendeu? Não pode o sexo. O sexo é depois do casamento. Por isso a questão dos sacramentos. Entendeu? Então, sozinho. Eu quando eu casei, quando eu namorava com a Dora, tinha sempre que levava um. Entendeu? Na minha época, só tinha o sábado e o domingo para namorar. E sempre existia um problema de garganta muito sério. Quando passava das 9 horas, eu começava a rapar a garganta. Hoje, está muito... Então, às vezes você tem que dar um tempo também, porque senão toda hora você fica lá no WhatsApp conversando com a pessoa. É um pensamento de alguém que nasceu em 1964, tá bom? Então, às vezes você fica assim, você tem que dar saudade na pessoa. Verdade. Você tem que fazer com que a pessoa sinta saudade de você. Agora, você todo dia tá vendo, tô conversando direto. Entendeu? Assim, só um parênteses que eu achei muito. A pergunta é o que não pode fazer no namoro santo. As pessoas. Eu acho que o Jefinho tem às vezes as pessoas que trabalham com ele, não sei se o eu teve. As pessoas chegam e Eduardo, você tá naquele movimento, tal do movimento esperar, ou é namoro santo? Aí eu falo, gente, é o seguinte, namoro santo, ele não existe. Ele só vai existir o dia que você for reconhecido pela igreja e comprovado que vocês viveram. Vocês nem chegaram no sacramento do matrimônio, igual eu acho que tem os jovens que foram mortos lá na escola. Eles viviam, né, um processo de buscar a castidade. Se aqueles jovens for passar um processo de beatificação, eles podem sim ser considerados um namoro santo. Porque santo só vai depois da canonização. Nós, no namoro, nós buscamos a santidade junto com, né, um processo ali com a pessoa de castidade, não tendo um ato sexual e também sabendo lidar com os limites. Até onde eu posso beijar? Será que eu posso ficar junto dentro do quarto com a minha namorada? É como eu colocar a mão no fogo e achar que eu não vou se queimar. Então, assim, pessoas que querem viver a castidade no namoro, eu, Eduardo, a minha opinião, assim, eu e a Thaís, a gente namora, vai fazer 3 anos agora, em nome de Jesus. A gente dá uns vacilos de às vezes ficar sozinho, mas não, a gente sabe o limite, mas o correto não é. O correto não é. Por quê? É você dar a brecha, né? Só para completar também, só para completar também, né? A gente tem a visão, né? Se concentrando nas palavras para apurar, né, minha mãe? Né, meu irmão, viu? Obrigado, viu, meu filho? Amém. Amém. Um convidado especial aqui apareceu, viu?
A gente tem a visão, né, de namoro santo, de castidade, só não fazer sexo, né? Isso é uma coisa totalmente errada. É a maneira da gente se portar, entendeu? É a roupa que você vai vestir diante do seu namorado, da sua namorada, né? As ocasiões que você vai se colocar, né? O inimigo é o pai da mentira, ele está tentando nos enganar, né? Às vezes a gente acha que a gente está forte, mas a gente se coloca em ocasiões que podem levar a gente a pecar. Então, assim, é risco que a gente não precisa correr, né? É realmente ter esse consentimento, essa conversa, né? Para saber o limite um do outro, né? Respeitar, buscar conhecer, porque o namoro ele acaba ou ele vira casamento, não tem meio termo, entendeu? E esse também é o ponto de acabar, né? Namoro, se quiser, né? Ou no casamento ou acabar. Então, assim, é importante a gente, né, se conhecer, é importante a gente realmente tentar viver a castidade, porque o sexo em si, as coisas sensuais em si, elas vão te dando um sentimento e vão te prendendo. O que atrapalha de você ver a alma de outra pessoa, enxergar o que aquela pessoa é, entendeu? Então, talvez você com uma carência, uma coisa, você vai se casar achando que você gosta de uma pessoa porque simplesmente ela se satisfaz sexualmente. Isso acaba, entendeu? Então, assim, é mais do que não fazer sexo, é mais que não estar junto, é realmente buscar conversar, buscar estar junto, né? Nos sacramentos, né? Para realmente entender se é essa pessoa que você quer viver a vida toda, casado, ou se não é, entendeu? Verdade. E assim, só para concluir, a gente talvez passa uma imagem errada e a gente acaba discriminando a relação sexual. Porque a relação sexual é um dom de Deus. O desejo da relação sexual, Deus, só que com o pecado nos fez com que a nossa carne perdesse ali o fio da meada. Então, o que acontece? Nós, com a experiência com Deus, a apelação do Espírito Santo, nós precisamos canalizar o nosso desejo, não é? Eu acho, tipo assim, o beijo no namoro, né? Até onde eu posso beijar a minha namorada? Se eu tô vendo que a língua tá sendo igual um microscópio, vendo as estrelas, e o negócio tá pegando fogo, eu acho que um casal que quer realmente viver a castidade, eles realmente vivem conforme o Espírito, eles precisam ter nesse discernimento. Opa, vamos parar. Se você tem dificuldade, então não beija, né? Isso aí. Isso, às vezes, conforme o namoro, é dialogar com a serpente. Responde tudo. Responde tudo. Você vê que Eva caiu porque ela conversou demais com a serpente. Até mesmo em questão, aproveitando o gancho, a questão do namoro, pede sinais a Deus. Um dia desse uma pessoa me procurou falando a respeito do relacionamento. Aí eu falei assim, ó, Deus já deu vários sinais que é para você não continuar com essa pessoa. Um casamento que deu errado foi um namoro que já estava tudo errado. Deus já mostrou no sinal lá no namoro que não era para casar, que era para cada um pro seu canto. E agora a gente vai dar uma pausa aí nas perguntas, né, para a gente continuar com a nossa entrevista, que daqui a pouquinho a gente já dá o nosso tempo. E Eudes, fala um pouquinho para a gente dos seus projetos de evangelização, dos presídios, né? Sim. Em 1997, eu e o meu amigo Antônio Arnaldo Gatti, o Gatão, nós tínhamos um desejo de evangelizar fora da igreja. Nós começamos um programa Tempo de Recomeçar, lá em Colatina, onde o Gatti, eu tive que mudar para uma outra cidade, o Gatti ficou 11 anos. Eu fui para uma outra cidade, já tem 17 anos que eu tenho esse programa lá, de segunda a sexta, programa Tempo de Recomeçar. Tá no YouTube, né? Não. Não? O YouTube só tem o programa Tempo de Recomeçar, no YouTube mesmo, né? Que tem a participação, meu amigo aqui sempre está com a gente lá, né? Mas eu falo assim que você tem que sair de dentro do grupo de oração. Um dia eu fui num cemitério lá em uma cidade que eu morei, no dia de finados. Eu vi que as pessoas que não eram católicos, o cemitério é um ambiente católico, estavam pregando uma outra coisa que não era aquilo que a igreja pregava. Eu cheguei para o padre e falei assim, padre, no ano que vem
eu estou com vontade de fazer uma evangelização dentro do cemitério. Que é isso, né? Ao primeiro momento, falei, não, fazer um grupo de oração dentro do cemitério. Colocar 2 caixas, que eram 2 cemitérios na época, uma no cemitério de baixo e outra no cemitério de cima. E fizemos um grupo de oração dentro do cemitério, aonde uma senhora veio, me agarrou assim, me abraçou e falou, pela primeira vez que eu venho no cemitério e não choro. Entendeu? Outro foi através também, eu e meu amigo Antônio Arnaldo Gatti, o programa Tempo de Recomeçar, que nós temos no canal de YouTube, né? É o Evangelho do Dia. É o Evangelho do Dia que nós evangelizamos, né? Também tenho dentro do Facebook, dentro do Instagram, também o Evangelho um pouquinho menor, né? Lá dentro. Todas as pregações, né, que a minha coordenadora não me ouve, não me ouça, né? Que esse ano eu já preguei 640 pregações. Todas elas eu arquivo. Entendeu? São 2 coisas que eu gosto de fazer: rezar para as pessoas e pregar. Todas as pregações que eu faço, você sempre está me vendo lá com um celular na frente. Eu gravo e jogo no canal Eudes Andrade. Mando para as pessoas aquela pregação. Então, assim como um dia eu fui evangelizado, eu gostaria que as pessoas também fossem. No período da pandemia, nós começamos um trabalho, eu e minha amiga Eliana, que reza comigo lá na casa de Maria. A gente não tinha como ter lugar para rezar para as pessoas. Nós usamos o Google Meet, né? Google Meet, muita reunião. E nós começamos a atender as pessoas. Eu da minha casa, a Eliana da casa dela, e a pessoa que está precisando de oração também lá na casa dela. E nós continuamos com esse trabalho. A gente continuou com esse trabalho. Ah, eu vou atender alguém de Colatina? Não, Colatina tem grupo de oração, tem Casa de Maria. Nós vamos atender, hoje a gente atende pessoas de fora do estado, dentro do estado. Uma vez nós atendemos uma pessoa daqui, ela não podia, nós atendemos ela no horário, ela não podia, à noite não podia, nós atendemos ela dentro do horário do almoço dela. E só te interrompendo um pouquinho, e como que funciona para as pessoas terem acesso? Tem alguém que pode estar ligando? Porque tem muita gente que às vezes deseja, né, ter esse contato, principalmente com o Ministeriado de Cura. E como que essas pessoas conseguem chegar até vocês? Então, em Colatina, é somente eu e a Eliana que atende. Em Vitória, nós temos outras pessoas que atendem, né? É só entrar em contato comigo, tem as redes sociais, entra em contato, aí a gente vai ver um horário melhor. Nunca a gente atende sozinho. Sempre a gente atende homem e mulher, né? Um casal, porque às vezes... E a gente vê, como eu disse na minha pregação, nós atendemos uma pessoa com depressão. Ela e o marido, na hora da oração, né? Você sabe o que é Google Meet, né? Você, aquelas reuniões, na oração, ele lá na Grande Vitória, ela também em Grande Vitória, na mesma casa, eu peço para ele ficar de pé, estender as mãos, colocar a mão na cabeça dela. Nós também temos um trabalho que a gente faz dentro do presídio. Entendeu? Um trabalho de evangelização. Eu quero dizer para vocês, né, para vocês que estão assistindo, não queira ser pregador dentro de igreja. Não queira ser pregador, tem que ir lá no presídio. E dentro do presídio, eu chego para eles e digo assim: eu não vim aqui para defender vocês, porque vocês tiveram um advogado. Não vim aqui para julgar, porque teve um juiz.
Não vim aqui para acusar, porque vocês tiveram um promotor. Eu vim aqui para semear a palavra de Deus. Um dia desse, eu estava pregando num grupo de oração em Colatina. No final, um me procura e fala assim: eu te conheço lá do presídio. Meu irmão, eu estava lá preso. Pelo amor de Deus, não volta para lá. E a pregação que você prega num presídio é diferente de uma pregação que você prega num canal de YouTube, dentro de um grupo de oração, numa celebração. Ela tem que ser voltada mais à pregação carismática, conversão. E uma coisa só para fechar, que eles gostam, às vezes as pessoas falam, uma vez uma pessoa falou comigo assim: Eudes, me falaram que você é desobediente. Eu não vejo que eu sou desobediente. Eu vejo que eu sou ousado. Como assim? Lá no presídio, não tem como eu rezar, chamar alguém do Ministério de Cura e Libertação. Não tem. Eu estendo as mãos, fico com as duas mãos para cima, eles vêm em direção para receber oração. Entendeu? Uma vez nós fomos num presídio, no Santa Fé, chegando lá eu falei assim: gente, me veio aquela palavra do carcereiro. Aí estou pregando. Aí eu falei assim: é alguma gente que está precisando de oração. Saí de lá, fui andando, veio uma gente, né? Eu escorei ela na parede, dei o aconselhamento. Aí as pessoas falam que eu sou desobediente. Eu não sou desobediente. Eu sou ousado. Assim como todos vocês podem ser ousados. Entendeu? Coloquei a mão na cabeça dela. Daí veio outra pessoa, outra gente. Então, esse trabalho, eu digo sempre para as pessoas, lá dentro do grupo de oração, eu sou renovação carismática. Um dia desse, uma pessoa de uma cidade, 80 quilômetros, precisava de um aconselhamento. Lá na cidade dela não tinha aconselhamento. Não tinha ninguém do ministério. Eu falei assim: você almoça que horas? 12:00. Você tem quantas horas de almoço? 2. Nós vamos conversar dentro da igreja. Atendi a pessoa dentro da igreja. Entendeu? Então nós temos que sair de dentro. O Igor um dia me falou: eu vejo que você tem um diferenciado. Eu não tinha pensado nisso. E realmente a gente tem que sair de dentro da igreja, pregar dentro da igreja. O canal não é só para o Eudes e para o Gatti, não, gente. Vocês podem ter. Grava lá uma mensagem de 3 minutos. Coloque lá no Instagram de vocês, no Facebook. Manda para os seus amigos. Manda para os seus amigos lá de grupo, da comunidade. Não fica preocupado na quantidade de visualização, não. Uma pessoa que se converte, entendeu? E eu penso muitas coisas, eu penso em tanta coisa para evangelizar, né? E sair na frente. Essa questão de evangelizar no dia de finados, que maravilha! Nós ficamos 7 anos nessa cidade, 7 anos evangelizando. E estão com pensamento, já até conversei com alguém, de fazer em Colatina. Cada um de vocês, na cidade de vocês. Quantas pessoas vão lá no cemitério para chorar, né? O ente querido. Comece a evangelizar. Pega uma Bíblia, prega lá. Tá bom? O coordenador, o Igor, quer fazer uma pergunta. Eudes, eu queria só aproveitar a oportunidade, né? Assim, penso que essa live mais pessoas vão ver. E aqui também tem algumas pessoas que estão assim, né, iniciando a caminhada, talvez jovens aqui que, né, tiveram esse primeiro impacto, né, se aproximar de Jesus. E você já falou várias vezes aqui,
né, nesse podcast, você falou que duas coisas que você ama fazer é orar pelas pessoas e pregar, né? Queria só que você pontuasse, porque penso assim, o orar pelas pessoas e o pregar, penso que eu sinto isso também no caminho que nós vemos trilhando, né? Quem sou eu, né? Mas assim, o quanto nós temos a possibilidade de tocar a realidade das pessoas, e o quanto as pessoas precisam disso, assim como nós um dia precisamos, né? Lógico que nós temos um longo caminho pela frente, né? Um caminho de, às vezes, queda e levantar, mas assim, queria que você só mencionasse o quanto é necessário ter pessoas engajadas e com vontade de orar pelas pessoas e de pregar o Evangelho. O quanto isso impacta, o quanto isso é preciso. O quanto é preciso brilhar no coração desses que estão aqui hoje. A vontade de orar pelos outros e de pregar. Inclusive, né, quando você defende a renovação nos possibilita isso. Nós, leigos da igreja, orar pelas pessoas. Nós, leigos da igreja, fazer tudo o que aconteceu aqui hoje. Né? Levar a cura, levar Jesus Cristo ao coração. Queria que você falasse brevemente sobre isso, irmão. Então, pregar, né? Eu amo pregar. Né? O pregar não é só você estar aqui com o microfone. Todas as pessoas que a gente reza é uma pregação. Você ouve as pessoas e você reza para as pessoas. Você catequista, você leva as pessoas para Deus. Então, a pregação, hoje, uma vez uma pessoa falou comigo assim, Eudes, o meu coordenador de grupo de oração não me chama para pregar. Eu falei com essa pessoa, no presídio está precisando. Nos hospitais também está precisando. Entendeu? Então, é ir ao encontro das pessoas. Hoje é necessidade. Hoje é necessidade de entrar dentro de um hospital e de falar do amor de Deus. Quando nós fizemos o encontro de pregador em 1992, a Vitorinha, né? Vocês têm que conhecer a Vitorinha, foi que trouxe a renovação carismática para a Colatina, para a diocese. Ela fez com que a gente entrasse dentro do colégio e fizesse uma pregação de 3 minutos, passasse o querigma, que é o amor de Deus. Entendeu? E fizemos aquilo. Então hoje você está dentro do ônibus, sentado perto de alguém, fala do amor de Deus para essa pessoa. Rezar para as pessoas. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, eu estava vindo de um grupo de oração, na época eu não tinha moto, e uma senhora começou a passar mal no ponto de ônibus. Eu abaixei, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a rezar por ela. Eu sei que a gente tem que ir de 2 a 2, né? Pede alguém, naquele momento não tinha como, que estava eu e aquela senhora só. Ela estava grávida, começou a passar mal. Então, fazer uma visita, como que isso? É preciso fazer uma visita. Principalmente, um dia desse, alguém me chamou, falou assim, eu gostaria que você fosse lá no meu apartamento, deve ter alguma coisa ruim lá, porque não está indo, não está rendendo. Eu falei, vou lá. Rezar numa loja, abençoar uma casa, claro que é o padre, mas pega uma Bíblia, joga uma água benta. E eu fui no apartamento dessa pessoa. Peguei, eu e a Dora é minha esposa, jogamos o salmo, jogamos uma água benta, pegamos o salmo. Ela falou, e aí, Eudes, você viu o inimigo aqui? Eu falei, não vi não. O que eu vi aqui foi a falta de um pedreiro. Numa segunda-feira, o pedreiro não está aqui, por isso que a obra está atrasando. Não tem nada de demônio, não. Falei com ela. Então, depois ela me encontrou e falou assim, Eudes, graças a Deus, o pedreiro está terminando lá. Então, às vezes as pessoas vêem demônio em tudo, mas essa questão, quantas pessoas nós podemos visitar?
nos hospitais. Às vezes a gente vai nos hospitais, eu gosto sempre, dentro dessa bolsa ali tem o óleo, a água benta e o sal. Às vezes vou lá no hospital rezar para um, coloca na cabeça de um, todos estão querendo. Pegando esse gancho aí do hospital, hoje eu estou coordenando um grupo, né, chamado Sentinelas da Alegria, e é um grupo que só tem jovem, e a gente vai em hospitais. O Hospital São José que costuma acolher a gente, e eu falo assim, logo no início, a primeira visita que a gente fez, eu estava com muito medo, porque eu não sabia como que eles iam receber a gente. Só que eu não saí de lá, na minha primeira visita, eu não saí a mesma pessoa, porque em todos os quartos que a gente passou, como que tinham pessoas que estavam precisando de uma palavra, que estavam precisando de um abraço. Então, assim, e hoje é uma coisa que realmente o jovem não costuma fazer. E como que é importante, né? Não só nos hospitais, a gente visita asilos também, e é muito importante esse trabalho, evangelizar mesmo. A gente vê que eles têm essa necessidade. Talvez eles não tenham a oportunidade que a gente tem aqui, de sempre ter um encontro, de sempre estar abastecidos. Eu vejo muito essa vontade, esse desejo, e a gente sai de lá muito feliz, porque a gente sai com o sentimento de missão cumprida, de ver que a gente conseguiu levar a palavra de Deus para aquele lugar. Eu fui recentemente lá no Hospital São José também, rezar por um menino. Gente, você vai ver que tudo que você faz é uma troca de informação. Eu falo assim, por que Deus me dá a oportunidade da pregação? Porque quando você reza para alguém, quando você ouve alguém, e lembrando de tudo aquilo que a gente ouve, é sigilo. Entendeu? É sigilo. E é um pecado mortal a pessoa que ouve alguma coisa e espalha. Então, é uma troca de informação. Você vai ver que dentro do seu ministério, isso vai acrescentar. É uma troca, porque todo mundo tem alguma coisa de bom para trazer para a gente. Eu sempre falo na Casa de Maria, que a gente atende lá também, é uma troca de informação. Você aprende com as pessoas. Oi, só pegando um gancho aqui, fazer uma pergunta. Seria mais direcionada para algumas pessoas que já estão na caminhada de renovação. Há uma maneira, talvez pode ser dúvida de muitas pessoas, né? Há uma maneira correta de orar por alguém, né? De impor a mão, uma preparação. Qual é a orientação que você, nessa experiência ministerial de cura, tem? Boa pergunta. Primeiro, né? Eu gosto sempre de separar. Um dia desse eu ouvi o Eroni, junto com numa conversa dessa, o Eroni fala assim, dentro do grupo de oração, eu sou renovação. E dentro da renovação, nós rezamos, chamado Ministério de Oração de Cura e Libertação. O correto é essa posição aqui na cabeça, na frente, sempre como outra pessoa, sempre rezando duas pessoas. Outra coisa, não ir na casa, se você não tem conhecimento, o Ministério de Oração de Cura Interior, de Libertação, ele não vai na casa fazer oração de cura e libertação, mas ele pode fazer uma visita. Ele pode fazer uma visita, rezar um texto, meditar a palavra, entendeu? Então, é isso aí, rezar sempre de 2 a 2, né? Existe um questionário, né? A gente mesmo está em formação, amanhã vai ter lá em Marilândia essa formação, entendeu? Mas essa orientação, rezar, colocar a mão, enquanto um está rezando, o outro está olhando, está com os olhos abertos, né? E ali vai rezando. Primeiro ouve as pessoas e depois reza em cima daquilo que as pessoas falaram. E assim, a última perguntinha, assim, a gente já está estourando o nosso tempo. Ainda na evangelização, fizeram uma pergunta bem interessante aqui
sobre como posso evangelizar os que estão na minha casa. Testemunhando. Não precisa falar nada. Gente, você recebe muito elogio quando você vai pregar. A primeira coisa que a gente deve falar é: louvado seja Deus, para não trazer as pessoas para a gente. Eu fico preocupado quando o pregador diz assim: eu vou estar lá no Santo Antônio, eu vou estar lá em tal lugar. Eu fico preocupado quando o pregador faz esse tipo de divulgação. Uma vez tinha um grupo de oração que ele anunciava o pregador que ia. Eu falei com o coordenador: se você anunciar que eu vou, eu não vou. Eu não vou comparecer lá, num grupo de oração. Não é um encontro como esse. Então, é o silêncio, testemunhando. Uma coisa errada que as pessoas têm é falar que santo de casa não faz milagre. A mãe de Santo Agostinho testemunha. Os meus filhos, antigamente eu queria usar palavras para convencer. A minha família mesmo, depois que eu parei de usar palavras e passei a testemunhar, os meus filhos chegam para mim e falam: pai, conversa comigo, pede orientação. Então, o maior elogio de um servo de Deus vem dentro da sua própria casa. Amém. Eu tenho vivido isso muito lá dentro da minha casa. A minha mãe, ela, segundo ela não acreditava, ela não tinha fé. E eu comecei, né? Entrei aí na renovação e estou caminhando. E teve um dia que eu fiquei muito feliz, que a minha mãe, uma mensagem, ela falou assim que ela estava com Deus e com Nossa Senhora. Então, a mulher que não tinha fé, hoje ela tem uma devoção à Nossa Senhora da Ajuda. Então, eu também não precisei fazer nada. Só convidei ela para ir para os grupos. E, assim, a minha mudança de vida, a minha busca, né, pela santidade aí, que está mudando ela também. Só um parêntese aí, né? Porque a gente precisa entender que para cada coisa debaixo do céu há o seu tempo, né? E Deus tem um tempo diferente para cada pessoa, né? Talvez a gente está num processo muito mais avançado, né? De conversão, que a conversão ela é diária, né? E a gente quer que aquela pessoa viva isso de qualquer maneira, entendeu? E a gente começa a falar de Deus, a gente começa a pregar de qualquer maneira, e a gente não tem essa paciência, né? De esperar o tempo dela, de esperar o dia que o Senhor vai tocar ela, porque eu creio fielmente que ninguém morre sem ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Deus não faz isso, entendeu? Então, assim, ter discernimento também, né? O seu pai tem problema com bebida. Ele chega de fogo lá, você vai dar sermão? Você vai, né? Entendeu? Ter esse discernimento, é mais silêncio, oração, né? Ter esse discernimento que Deus, no momento certo, né? Na bondade dele, vai tocar, né? Mas parte muito do testemunho de vida que a gente pode ter, principalmente, de jovem, né? Principalmente de jovem, né? Imagina só, talvez seu pai e sua mãe vivem uma vida assim, que você considera errada, vive uma vida que talvez não seja na presença do Senhor. Imagine você dentro da sua casa testemunhando, né, que você é católico, que você prega, que você vive uma vida de santidade, entendeu? Então isso incomoda demais. Desculpa. Eu, aproveitando o gancho, aproveitar que está meio aceso, a mamãe ficou 28 dias dentro do hospital Silvio Avidos. Nunca tinha pegado comida e colocado dentro da boca da mamãe. Eu até falei assim: mãe, eu nunca dei comida para a senhora, né? Ela falou: meu filho, mas nunca precisou, né? Graças a Deus, eu tinha mão para pegar, né? E fiquei lá dentro. Não falei para nenhum lá dentro que eu participava de igreja. Lavei a mamãe, dei banho na mamãe. Ficamos lá, eu, a minha esposa e o meu irmão, dentro desses 28 dias. E eu vou ser sincero, mamãe morreu, né? O ano passado, graças a Deus, que fizemos a nossa missão. Aqui, dentro da igreja, vou botar dentro da igreja, tem muita gente que é assim, ó.
a paz de Jesus, o amor de Maria, um tapa no ombro do Espírito Santo. E dentro de casa, vai observando a minha voz, meu sorriso. Dentro de casa desse jeito. Eu sou mais cara amarrado dentro da igreja do que dentro de casa. Entendeu? Porque dentro de casa que você tem que levar as pessoas também é testemunhando. Aqui todo mundo é alegria. E dentro de casa? É lá que precisa evangelizar através do silêncio. Desculpa. Ainda com essa questão sobre a família, o caso que, por exemplo, a gente que fala assim, igual na minha situação, hoje eu vejo a situação por parte de alguns parentes, eu não me sinto à vontade de estar junto, sabe? De estar lá naquele ambiente, aquele tipo de coisa, né? Inclusive até mesmo o próprio Natal desconstrói, sabe? E tem bebida alcoólica. Eu já estive junto com eles, não vou negar. Só que hoje tem algo que me incomoda. E eu prefiro, essa é uma opinião, eu queria que, né, talvez essa mesma orientação que você vai nos passar vai servir para outras pessoas. Eu acredito que muitos têm essa dificuldade. Hoje eu vejo assim, depois dessa conversão, o Natal, primeiro a missa, depois uma ceia com a família. Né? E assim, nada de bebida alcoólica, né? A prioridade é a missa do Natal, né? No domingos, né, na missa, a oração. E por não estar presente, às vezes eu vejo assim, será que eu vou converter minha família? Será que... Aí a questão do testemunho, o silêncio. Eu uso muito essa frase, né? Que se você quer a conversão dos seus, vale a pena pagar um preço. Né? Então, o que eu converso muito lá na minha casa? Por que eu não vou? Porque é o seguinte, se eles não podem ir no encontro de igreja que a gente convida, eu também não participo do momento daquele que eu vejo que ele tem bebida alcoólica, que é outras prioridades. Mas toda vez que eu saio na missão, a primeira coisa que eu rezo não é pela minha pregação, não é pelas pessoas que vão escutar o que eu vou dizer em nome de Deus aqui, mas eu coloco a minha família, eu coloco meus parentes, porque eu sei que eles precisam ter essa experiência. E eu queria ver, dessa orientação sua, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que eu lá, junto com eles, na farra, não talvez tendo um ato de bebida, mas está ali, você acha que poderia acontecer de acontecer alguma conversão? Ou da minha forma de eu talvez... não estar presente junto com eles, mas orando, entregando o meu jejum, na minha oração, na minha missa. Você acha que acontece uma conversão? Eu vou dar uma palavra minha, que eu faço muito. Eu posso estar lá na festa com eles, diferente. Com um refrigerante, ou com suco, entendeu? Porque, no meu ponto de vista, você vai evangelizar. Através do silêncio. Venham com a cerveja. Eu estou tomando um refrigerante, estou tomando um suco. Entendeu? Porque é aquilo ali. A renovação, a Diocese de São Mateus, eles fazem um trabalho muito bom na praia. Né? Então lá eles vão ver várias situações. Uma moça com um biquíni bem decotado. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, meu irmão, eu participo e as pessoas me respeitam. Eu não tomo cerveja porque eu tenho problema com bebida. É porque eu não gosto. Cachaça, muito menos. Entendeu? Mas eu penso o seguinte, se você hoje está maduro, você consegue ver uma cerveja, né, e não tomar, eu não vejo problema de você estar ali junto. Porque a gente é família, né? Eu penso assim, tá bom? Eu acho que até fazendo isso, talvez, se a gente excluísse, talvez poderia causar até revolta neles, né? Porque como
Você está indo para a igreja e está se afastando da família. Então, E a nossa última pergunta, né, nem é pergunta, assim, para a gente encerrar esse momento, qual o conselho que vocês dariam hoje para os jovens? Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invista em vocês. Invista em vocês. Entendeu? Através de encontros, através de formação. Não queira ficar só sentado aí, não. Você hoje tem facilidade com isso daqui. Usa isso aqui para evangelizar. Pega um versículo bíblico. Manda para alguém, porque as pessoas mandam aquelas correntes de oração do inferno. Então eu digo para vocês, procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invista, lembrando, para fechar, 5 pedrinhas para vencer o gigante Golias. Né? Você viu que Davi, ele venceu o gigante Golias, foi lá no meio de pegou umas pedrinhas, colocou na seta e sentou para vencer o gigante Golias. Missa, todos os domingos. Confissão, uma vez por mês. Dentro do Ministério de Cura e Libertação, nós começamos a falar isso. Missa, confissão uma vez por mês. Rosário, palavra de Deus e jejum, que você vai conseguir. Amém? Amém. Jefinho, seu conselho? Não, eu acho que o Eudes já resumiu tudo, mas assim, uma coisa que vem muito no meu coração de falar agora é cuidado com as falsas amizades. É uma coisa que vem muito no meu coração porque, né, às vezes no nosso momento de solidão, de carência, a gente, né, deixa a nossa essência morrer para a gente caber em um certo grupo, caber com certas pessoas, achando que nos faz bem. Na verdade, nos tira da presença de Deus. Discernir suas amizades. É o conselho que eu dou, que vem no meu coração agora no momento. E, Eduardo, junto com o seu conselho, eu vou pedir você para aconselhar um jovem também. Aqui ele está pedindo, ele está agradecendo pelo que ele já viveu aqui hoje durante o dia, e ele está pedindo ajuda para ele controlar a raiva, para ele controlar o nervosismo, e assim ele se tornar um jovem mais paciente. Misericórdia. Um conselho assim. O Eudes já falou, né? Assim, esses 5 pilares, Eudes, que você falou, acho que Nossa Senhora pediu isso, né, Eudes? Nem Nossa Senhora. Então, o Eudes, ele, como diz, ele matou o leão com uma cajadada só. Mas essa pergunta aqui sobre a raiva, todos os santos tinham um temperamento muito difícil. São Padre Pio, ele tinha um temperamento. As pessoas veem, às vezes, a santidade, as pessoas acham que ser santo é ser bonzinho, andar só com as mãos assim, tem só igual a imagem nossa. Nossa Senhora, gente, ela não tinha um temperamento também muito de só silêncio, não. Ela questionou o anjo. Ela soube se posicionar diante do anjo. Como eu vou fazer isso? Né? Então, nós precisamos entender os nossos temperamentos. Tem um sanguíneo, melancólico, fleumático, e nós fazemos uma autoavaliação. A que ponto a minha raiva tem chegado? Eu posso ter raiva? Sim, é um sentimento nosso. A raiva faz parte da inclinação, né, por conta da natureza do pecado. Mas aonde que leva, né, a ira? Eu pegar e usar da minha raiva e querer agredir outra pessoa. Então eu preciso me controlar. Por que eu fico impaciente? Por que essa raiva? Eu preciso identificar isso em mim. O que está acontecendo comigo? Né? Por que está tirando a minha paciência? Então eu acho que primeiro passo. Identificar o gatilho, né? Isso aí. É entender onde que você... se você é uma pessoa muito impaciente, talvez você tenha um distúrbio de ansiedade, né? E assim, por que eu estou falando que é difícil? Porque eu tenho essa luta, né? Então é melhor tirar a trave do meu olho. O conselho que eu dou para esse irmão, eu falo assim, eu preciso tirar a trave do meu olho. Eu também sou um cara muito impaciente, então para mim é uma luta, é uma cruz.
né? Aquilo que nós falamos lá no início sobre a questão da sexualidade é uma cruz. Ser uma pessoa muito paciente, até mesmo na tribulação, com as pessoas dentro de casa. O Eudes falou uma coisa muito importante. Na igreja é paz e louvor, aleluia, e a gente ser uma pessoa ignorante, né? Então não dá. Então o conselho que eu dou é conhecer a história dos santos. Os santos nos ensinam muito sobre o temperamento. E se você começar a lutar com isso, isso pode se tornar uma virtude, né? Prudência. Deixa eu falar. Gente, eu acho que eu tenho estupim curto. Eu sou explosivo. Sim. Eu fico com raiva. Gente, se alguém passa aqui e dá um... Você não vai sentir raiva? O problema é o que você faz com a raiva. O cara passa de carro. Você está com a roupa branquinha. Joga lama em você. Você vai falar assim, a paz de Jesus, o amor de Maria. Cara, você tem que tomar cuidado com o que você faz com a raiva. Eu estava num encontro uma vez que eu tive que sair de lá e confessar. Porque eu tive raiva e vontade de pegar o sujeito. Falo de coração. Eu sou um cara explosivo. Mas eu preciso das 5 pedrinhas. Porque, gente, a raiva ela é automática. O cara passou de carro, jogou lama em você. O cara bateu na sua cabeça sem esperar. Primeiro, quando eu estou com raiva, eu fico nervoso. Fico vermelho. Entender? É fácil. E começa a tremer ainda por cima. Então, meu irmão, o problema, ter raiva, essa pessoa, não é pecado. O problema é o que você faz com a raiva. Amém. Infelizmente, eu acho que do jeito que a gente está aqui, a gente ficaria a noite inteira batendo papo. Mas a gente tem horário para cumprir, a gente até extrapolou um pouquinho. Em nome do Frequência MJ, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a equipe do ERJ, aqui da área Item Baixo Guandu, em dar essa abertura, né, para o nosso projeto e ter esse momento, fazer esse podcast. Agradecer também os meninos ali, ó, que não pediram para a gente falar o nome, mas os meninos do som, que está fazendo a transmissão. Sem vocês, eu tenho certeza que teria sido bem difícil a gente fazer esse podcast acontecer. E queria agradecer também a vocês que estão aqui participando, pelo sim de vocês. Foi muito bom. Eu acho assim que Deus ele é muito bondoso e é muito assertivo em tudo que ele faz. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram captar a mensagem que cada um aqui trouxe. Vou falar também para os jovens, né? Aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, amanhã a gente vai estar aqui. Você pode estar procurando a gente individualmente. A gente não vai falar que fulano chegou aqui e perguntou isso, isso e isso. Não. Como o Eudes falou, a gente tem que guardar. Aquilo que a gente ouve é sigilo. Então, assim, eu peço encarecidamente, não vá para casa com essa dúvida no coração. Chama a gente no cantinho, toda hora a gente está por aqui. Chama no cantinho. Se a gente não souber responder, a gente vai procurar alguém que sabe, mas não vão embora sem essa dúvida, não. É porque a gente tem pouco tempo mesmo, por isso que a gente não consegue, infelizmente, responder todas as perguntas. O nosso projeto está muito chique, a gente tem lembrancinhas para os participantes. É só uma lembrancinha mesmo, eu espero que vocês gostem. Obrigado. Foi só uma lembrancinha mesmo. Eu acredito assim que vocês, como pregadores, vocês vão usar muito ano que vem. Que assim, a frase que a gente escolheu é: quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo, né? Que é basicamente tudo que a gente falou aqui hoje. E só agradecer. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Gente, eu vou agradecer também as minhas meninas, tá? Eu não estou sozinha nesse projeto.
Tenho a Maiara, tenho a Nicole, que não pôde estar aqui hoje. A Maiara está ali nos bastidores. E a Bia também, que acabou de ser promovida. Muito obrigada, boa noite a todos.